Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Bem-vindos todos do Evangelho da Noite. Vamos hoje fazer o culto, começar esse culto do dia 24 de outubro de 2024. 24 do 10 de 24. Depois pode até jogar no bicho. E aí hoje nós vamos começar fazendo a nossa leitura habitual de harmonização mental e emocional, usando desta vez o livro Vinha de Luz. E é a sua lição 39. Em que perseveras? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Isso é em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Certamente se referindo aos discípulos, aos apóstolos, e aos discípulos da primeira hora, que estavam todos reunidos lá, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, eles estavam todos lá reunidos para não ficar na vista dos soldados do Império Romano e não serem pegos. E eles estavam reunidos conforme Jesus mandou e eles estavam recebendo o curso, das mãos de Jesus. O curso de conversão. Ao final desse capítulo, eles vão receber então o Espírito Santo. E Jesus vai partir, depois disso. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam entusiasmados como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos. Quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveraram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. A maioria, vamos ver, não. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo, onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos, onde os sinais públicos das vozes celestiais, onde os leprosos limpos e os cegos curados. As oportunidades do Senhor continuam fluindo, incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos, na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva.
A maioria prefere os chamados pontos de vista. Comunga com o personalismo destruidor. Fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo, graças a Deus. Muito bonita a página, não é? Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus. E graças também ao Espírito Santo de Deus. Graças aos nossos queridos patronos, ao nosso querido patrono e a sua falange maravilhosa, São Francisco de Assis. Graças às egrégoras do Evangelho da Noite da Aliança da Fraternidade e também aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez aos pés do Cristo, atendendo a esse mavioso convite e também agradecendo por toda a semana que recebemos desde o último culto e por termos podido efetivamente comparecer ao mavioso convite. Obrigado, Senhor, por tudo, por todo o envolvimento, toda a inspiração, toda a proteção. E agora, mais uma vez, aos teus pés, queremos pedir a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. E aí, o que acontece? Acontece que nós vamos hoje fazer o culto do dia 24 de outubro de 2024 e vamos dar continuidade ao estudo de Lucas. Hoje é o capítulo 9, versículos de 49 a 51, tá? Que o pastorino separou em dois momentos, os versículos 49 e 50, tolerância, e o versículo 51, viagem a Jerusalém. E aí, a gente começa a chegar num momento desses estudos que começa a aparecer o Evangelho de João sozinho, aqui seguindo pelo sincronismo que o Carlos Torres Pastorino fez ao escrever esse estudo, né, essa coleção, Sabedoria do Evangelho, e ele vai caminhando, até então tá praticamente todos os estudos anteriores, os três evangelistas sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, faziam a descrição. Agora, nesse tolerância, apenas Marcos e Lucas. E no meio desses outros tem só João. Tem passagens que tem só João. Mas a gente está seguindo Lucas. Então, por exemplo, hoje vai ter também o versículo 51, que está lá mais na outra, esse Viagem a Jerusalém, que está mais para frente. E aqui ele narra: tomando a palavra, João disse: Mestre, vimos alguém expulsando espíritos atrasados em teu nome, e lhe proibimos, porque não nos acompanha.
E disse Jesus: não lhe proibais, pois quem não é contra vós, é por vós. Bonito, né? Aí, e o 51, viaja a Jerusalém. Aí, nesse, você vê, nesse não são os três sinóticos, é o Mateus, o Lucas e o João, que não costuma parear ensinamentos, né? Que é um evangelho feito sob uma outra ótica. Então, viaja a Jerusalém, em se completando, porém, os dias de sua elevação, aconteceu que ele fortaleceu sua personagem para ir a Jerusalém. Para ir a Jerusalém. Então, vamos começar apreciando lá os versículos 49 e 50, que é o tolerância. Aliás, é uma palavra bem bem incrível para ser analisada no momento, né? Que, tomando a palavra, João disse: Mestre, vimos alguém expulsando espíritos atrasados em teu nome, e lhe o proibimos porque não nos acompanha. E disse Jesus: não lhe o proibais, porque quem não é contra vós é por vós. E em Marcos ele gasta 4 versículos para descrever. Ele descreve. Perguntou-lhe João, dizendo: Mestre, vimos alguém expulsando espíritos atrasados em teu nome e lhe o proibimos, porque ele não nos acompanha. Está entre aspas para dizer que essa foi a frase que o João disse. Mas Jesus disse: não lhe o proibais, pois ninguém há que faça trabalho em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. Quem não é contra vós é por vós. E quem vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, de modo algum perderá sua retribuição. Então, vou lembrar que alguns cultos atrás, talvez uns 5 ou 6, teve aquela passagem da transfiguração de Jesus. No culto seguinte, quando eles descem do monte, os discípulos estão lá se guerreando com os fariseus e os principais do templo, estão sendo perquiridos, né? Talvez até os saduceus, porque eles não conseguiram tirar o espírito do epilético de uma criança, né? Um pai trouxe a criança para ser, vamos dizer assim, nos termos da Bíblia, exorcizada, e os 9 discípulos que tinham ficado lá embaixo no pé da elevação, eles não tinham conseguido. E o pai faz essa descrição, né, dizendo que eles não conseguiram. E, dependendo, são os 3 sinóticos narram, um diz: eles não conseguiram, acho que foi Lucas. E o outro fala: eles não puderam, né? Eles não tiveram força, se não me engano, não tiveram poder. Cada um vai narrar de uma maneira. E lá, quando eu fiz esse estudo, eu lembrei dessa passagem aqui. Eu falei: olha, lá na frente, no capítulo 9, nesse mesmo capítulo 9, 49 a 50, vai ter a narrativa de um sujeito que ninguém nem sabia quem era, que
segundo o João, nem estavam seguindo, né? Lhe proibimos porque não nos acompanha. Então, tipo assim, mestre, a gente nem vê ele aqui. Só que o sujeito estava fazendo os exorcismos, né? Estava lá encaminhando os irmãozinhos obsessores. Que nesse caso aí, essa epilepsia do cara era um obsessor, que nem sempre é, né? A gente tem que lembrar que os nossos irmãos neopentecostais, eles querem fazer exorcismo de síndrome de Down, né? De outros problemas, né? De câncer, que são coisas que têm um pé na própria fisiologia do corpo, né? Então, não é uma coisa que você possa expulsar, né? Agora, curar em nome de Jesus, esse tempo já passou, né? A gente está no tempo que as pessoas se curam. Então, curar em nome de Jesus, claro, você pode ir numa rezadeira, você pode ter alguém que vá lá amplificar a sua fé. Mas a gente está na época que todo mundo tem acesso à palavra, através do celular, do computador, e você mesmo deve fazer a conexão e você mesmo deve fazer essa cura, né? Do que é possível ser curado. Porque também, se você tem um câncer e está na sua programação, você não vai se livrar dele, por mais fiel e por mais maior que seja a sua conexão com o astral superior, tá? E, por exemplo, aqui nesse caso, né, o João, que está narrando. Então, você vê, o João era um dos conectados, era um dos apóstolos mais chegados a Jesus. Mais chegados, estou falando vibracionalmente. Não é porque o João era filho da prima de primeiro grau de Jesus, a Salomé. Então, o João, na nossa sociedade, ele seria um primo de segundo grau de Jesus, filho da Salomé, Maria Salomé, que era prima de primeiro grau. E esse João, ele tem 20 e poucos anos, né? Deve ser um dos mais novos dos apóstolos, e ele é o único apóstolo que não vai ser martirizado, que ele vai ainda, né? Ele vai escrever o último evangelho, 2 cartas e o Apocalipse, o famoso Apocalipse de João, que é o livro que fecha a Bíblia. Então, esse João não é um João qualquer, embora ele ainda vá viver muito, né, 90 anos, ainda vai evoluir muito, né, junto a Jesus, e depois ele vai cuidar de Maria até a morte, né, na cruz. O único homem que tem lá ao pé da cruz é João, o João Evangelista. E o Jesus fala: mulher, esse é teu filho. João, essa é a tua mãe. E aí o João vai tomá-la como mãe e Maria vai viver com João até a morte dela, já com uma idade lá em Éfeso, né? Eles vão morar em Éfeso. E aqui, ó, então esse João, que tinha uma boa conexão, aí talvez não tão boa quanto teve depois, quando ele escreveu o Evangelho, as cartas e o Apocalipse, perguntou-lhe João dizendo: mestre, vimos alguém expulsando espíritos atrasados em teu nome e lhe proibimos, porque ele não nos acompanha. Quer dizer, ele não está questionando alguém que está cobrando, que está fazendo milagres em teu nome, mas assim, e ser truque, e ser golpe. Ele não está falando disso. Ele está falando que o cara estava efetivamente fazendo essa função, né, de
No caso, parece que ele era especialista em exorcismo, né? Mas Jesus disse: não lhe proibais, pois ninguém há que faça trabalho em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. Ou seja, se não está contra a gente, ele está a favor. E o Cristo mesmo não explorou esse caso da conexão, né? Por exemplo, dá uma enquadrada neles, né? Tipo, olha, ele não nos segue, que ele estava se referindo assim, que ele não via esse cara lá nas palestras de Jesus, enquanto Jesus pregava ali na periferia, né, das cidades. Mas, efetivamente, o cara estava fazendo a função, né? Ele estava efetivamente expulsando espíritos. E os espíritos estavam saindo em nome de Jesus. Tá? Mas eu tenho até medo de falar essa palavra, porque remete aos nossos queridos irmãos pentecostais e neopentecostais, né? Também os seculares, né? Das igrejas reformadas seculares, que fala: sai em nome de Jesus, né? Eu te curo em nome de Jesus. Aí ele quer fazer a pessoa andar, o cego enxergar, o surdo ouvir, né? Quer livrar a síndrome de Down com essa exortação. Então eu lembrava agora que nós não estamos mais nessa época. Isso foi útil? Sim, foi útil. Um momentinho só. Voltamos. É que o gatinho estava tocando o rebu ali, eu tive que arrumar. Então, Jesus nem fez essa exortação. Essa pessoa que você diz que nem nos acompanha, proibimos porque não nos acompanha. Ele não era do zero. Ele não nos acompanha assim no sentido de o João não nem sabia que João fazia chamada, mas nem sabia que os apóstolos, eles estão lá ouvindo a pregação de Jesus e estão olhando para as caras assim: fulano, ciclano, né? Que aí ele tá, isso é uma acusação, né? Porque ele não nos acompanha. Tanto em Marcos quanto em Lucas, a frase é essa: expulsando espíritos atrasados em teu nome, e lhe o proibimos porque ele não nos acompanha. Então, assim, vê bem a profundidade do ensinamento que o Cristo está trazendo, que eles mesmos não conseguiram absorver ainda. Todos eles são judeus, né? Professantes do Velho Testamento, então daquela velha maneira de lidar com Deus, que eu tenho um profeta que é o único que fala com Deus, e ele recebe os mandamentos de Deus, as intuições, e aí ele traz para a comunidade. Mas é só ele que tem acesso a Deus. Entende a profundidade da coisa? E aí o que acontece? Quando vem o Cristo, anunciado há mais de 1000 anos no Velho Testamento, ele vem com essa proposta: todos são filhos de Deus, todos têm acesso ao Pai, só que não existe ainda essa cultura. Tanto é que vão acabar os evangelhos, e quando ele diz: eu vou me recolher, eu vou ser morto, né, crucificado, mas depois eu vou voltar, vou aparecer no terceiro dia. Quando ele está tranquilizando, aí vocês sabem onde vão me procurar. O Felipe fala: não sabemos não. Se o senhor pelo menos puder dizer, né, deixar um endereço. É até engraçado, né? Mas o que acontece? E quando ele fala em rezar, aí alguém fala, não sei se é o Felipe: mas como é que faz? Ensina-nos a rezar. E aí ele fala o Pai Nosso. Por que isso? Porque não era comum. Um cidadão comum não se dirigia a Deus. Assim, a gente também, é difícil. Você vê, passados 2000
24 anos. É difícil a gente se dirigir a Deus, a gente reza as entrepostas, a gente reza para Maria, Mãe Santíssima, para que ela vá falar com o filho dela, a gente reza para o santo, para São Francisco de Assis, para Santa Teresinha, a gente reza para São Judas Tadeu, mas a gente geralmente não reza diretamente a Deus. Não que não possa, mas é mais fácil pedir para alguém que a gente conhece entre aspas, né? Que a gente conhece a história, que transitou aqui na Terra, que foi um ser como nós somos atualmente. Eles estão bem mais adiantados. E aí, foi isso justamente que Jesus veio trazer, mas não é uma coisa que se instale do dia para a noite. Como é que a gente sabe disso? Ainda hoje, você fala, fulano quer fazer a prece? Ai, não quero, não sei fazer prece, né? Aí é que nem minha mãe no culto do lar, né? Aí, faz a prece. Ela, ai, não sou boa de prece, não sei fazer prece. Aí eu falo, mas como é que não sabe fazer se a senhora diz que todo dia antes de dormir a senhora reza? Ah, mas ali é uma conversa que eu tenho com Jesus, com Deus, com Jesus. Então é isso aí, a prece é isso aí mesmo. Abra seu coração para Jesus. E aí ela começa a fazer a prece, dura 10 minutos. Ela começa a conversar com a espiritualidade. Aí a pessoa que não sabia fazer uma prece, até ela falar com todo mundo, pedir para todo mundo. Então, o que está acontecendo aqui? Isso que o Cristo veio trazer, você vê, os 12 discípulos ainda não pegaram, que é o seguinte, a contato com Deus não acontece ouvindo pregações. Assim, eu não estou fazendo apologia, não vai mais à igreja, não vai mais ao centro, não. Não é assim. A grande maioria precisa, tá? Nós precisamos. Porque a gente vai lá, a gente toma uma atmosfera toda preparada. Quando a gente entra lá e começa a sintonizar com os santos, com os mentores, com a mensagem do Cristo durante o estudo, como estamos fazendo aqui agora, nós começamos já a ter o contato efetivo com as camadas mais superiores da vida e começamos a receber o passe. Tem aquele momento assim que vai ter até agora, depois do estudo, eu vou ler o mantra, tem essa musiquinha, você vai se colocar numa posição confortável e vai facilitar o acesso da espiritualidade a você. É isso que vai acontecer. E vai permitir, dar essa permissão para que os amigos espirituais, os seus guias e protetores e a falange de São Francisco de Assis, nosso patrono, tenham acesso aos seus corpos, que são os seus templos, para fazer a higienização do seu lar, dos seus corpos, isso tudo. Mas essa conexão, ela é feita, você pode estar operando no dia a dia e estar conectado. Por isso que o Cristo veio mostrar que não é só no templo, que não é só no momento da missa, ou do culto, ou do passe. É o tempo que você está conectado, como esse moço aí, que os apóstolos nem lembravam dele lá, mas ele já tinha ouvido, porque ele estava... o que esse moço estava fazendo? Ele estava efetivamente colocando em prática a mensagem do Cristo, embora o pessoal não lembrasse dele. Então, às vezes que ele foi, ele não deve ter ido muitas vezes, ou ele sentava lá atrás, às vezes que ele foi, ouviu, ele aproveitou e ele entendeu. E ele está se conectando, porque os espíritos estão saindo. Estou comparando com o quê? Estou comparando com a lição lá da transfiguração de Jesus, que Jesus sobe o monte Tabor, com o Pedro, esse João aí que está narrando, o Pedro e o Tiago, irmão do João, e
no tempo que eles estão lá em cima, fazendo esse momento iniciático de Jesus com Moisés e Elias, que é um momento, ele está começando a se preparar para o final, né? E, inclusive, essa parte também é uma parte dessa preparação. Não agora a tolerância, mas está fazendo uma exortação à conexão, tá? E depois, o versículo que ficou mais isolado ali na frente, que é viagem a Jerusalém, que é o versículo 51. Não está andando. Que é em Lucas, em se completando, porém, os dias de sua elevação, aconteceu que ele fortaleceu sua personagem para ir a Jerusalém. Esse versículo é completamente iniciático, né? Em Mateus e aconteceu quando Jesus acabou esses ensinos, desses versículos 49 e 50 que a gente estava lendo antes, partiu para a Galiléia e veio para a fronteira da Judéia, além do Jordão. E em João. Mas quando seus irmãos já tinham ido à festa, então ele, Jesus, também foi. Não abertamente, mas às ocultas. João já é sempre mais iniciático, faz menção à ida de Jesus e para uma congregação, um festejo, né? Um festejo de comunhão. Por quê? Porque o que está mais assim direto para a gente interpretar é o de Lucas. Em se completando, porém, os dias de sua elevação, aqui que ele estava se referindo a Jesus, os dias de sua elevação. Aconteceu que ele fortaleceu sua personagem para ir a Jerusalém. Agora ele vai a Jerusalém e vai ficar ali naquela região, vai sair e entrar de Jerusalém, mas já vai estar ali à volta, onde então ele vai então depois encarar mesmo a crucificação, né? Quando ele vai entrar em Jerusalém, fazer a última ceia, dar instrução aos apóstolos para que preparem, né, a última ceia, o lugar, né, preparem junto a uma pessoa que foi designada espiritualmente. Ele manda os apóstolos ir na frente, ele está na periferia de Jerusalém, e depois ele faz a última ceia e ele fala para o Judas: vai lá fazer tua função. Jesus sai durante a ceia para entregar Jesus e ele já se dirige lá ao Monte das Oliveiras, onde ele vai ser entregue, né? Então ali ele está mostrando que tem toda uma programação. Ele fala para os apóstolos não reagirem. Isso tudo está dentro de uma programação. Então aqui, ele estava se preparando lá desde a transfiguração, quando ele encontra os espíritos avatares anteriores a ele, que vieram anteriormente, Moisés e Elias. Ele lá já é uma parte, aquilo não é um teatrinho, não é para os 3 apóstolos que foram com ele. Pelo contrário, os 3 apóstolos estão lá doando fluido para que eles também possam ver toda aquela nuvem, a própria aparição de Elias e Moisés, né? Que se pensa bem, não tinha retrato na época. Os apóstolos não sabiam quem era Moisés e Elias. Os apóstolos relatam porque eles souberam intuitivamente. Eles souberam através do espírito da vibração, né? E ali
ele já começou a fazer essa preparação para ir lá se submeter a esse Calvário, que, ao que todo mundo diz, é uma coisa difícil e dolorosa, dada a ele estar de novo na matéria, ele sendo um espírito crístico que já não tinha mais corpo. Entendeu? Então, por isso que, em se completando, porém, os dias de sua elevação, para o Cristo também foi uma prova. Ele fez uma ascensão lá nas gradações de espírito crístico. Antes, ele fortaleceu a sua personagem. A personagem é Jesus. Ele é espírito crístico e a personagem dele, para a gente, é Jesus, Yeshua. Nós tivemos várias personagens até aqui, né? O Cristo só teve uma, porque na Terra ele só veio essa vez, né, na condição de Yoshua, ou Yeshua, ou Jesus. Agora nós vamos nos preparar para recebermos o passe na paz e no amor do Senhor. Então, vocês sigam mentalmente os mantras, se colocando numa posição confortável e dando abertura para que a espiritualidade superior possa aplicar esse passe em vocês a partir da falange de São Francisco de Assis ou dos seus guias e protetores espirituais. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, também preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem, resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. E graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus,
Graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis, graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite e graças aos nossos guias e protetores espirituais e anjos guardiões. Graças a toda essa espiritualidade que realiza esse culto toda semana do Evangelho da Noite, a egrégora do Evangelho da Noite. Queremos agradecer por todos esses minutos que desfrutamos juntos, que recebemos em nossos lares físicos e espirituais, a caravana do Evangelho da Noite, que veio sanitizar os nossos lares, as nossas mentes, os nossos corações e os nossos corpos, que são os nossos templos. Que possamos, Senhor, ter podido fazer essa pequena metanoia da alteração de vibrações e de padrões menos evoluídos para os mais evoluídos. Pedimos que, igualmente, Senhor, possamos dar uma sutil contribuição, uma humilde contribuição para a transição planetária, para essa humanidade encarnada e desencarnada, para o planeta Terra, Gaia, e para todos esses líderes espirituais, encarnados e desencarnados, que estão nesse momento assistindo esse planeta convulsionando e fazendo essa liderança de rebanho. Queremos igualmente, Senhor, envolver abundantemente os líderes materiais, esses que estão encarnados, mas também, se tiverem desencarnados influenciando, antigos líderes, desencarnados, que foram prefeitos, governadores de estado, presidentes de país, esses ditadores que estão aí pelo mundo, liderando verdadeiras multidões encarnadas, fazendo até elas sofrerem, que todas essas pessoas que estão nessas posições possam ser amplamente amparados na paz e no amor de Jesus. Vamos fazer agora 30 segundos de silêncio para colocarmos as nossas demandas. Graças ao Deus, ao final de mais esse culto, pedimos a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, que tenhamos todos uma excelente semana na paz do Cristo, envoltos pelas vibrações do Cristo.